Olá pessoal, hoje é dia 22 de julho de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. E eu queria comentar com duas notícias internacionais. A primeira, eu já havia citado na semana passada, que são as manifestações contra o governo do Daniel Ortega. Estudantes haviam se manifestado da rua, existe toda uma oposição ao governo do Ortega que argumenta que o atual presidente, ex-guerrilheiro, ele está querendo implementar uma ditadura e tudo indica que sim, E a Igreja Católica ali na Nicarágua havia se colocado à disposição ali para tentar uma saída negociada, servir aí de mediadora, com relação a esse impasse político na Nicarágua. Ocorre que a ação do governo tem se intensificado, a repressão do governo tem se intensificado, o governo tem usado o aparato oficial de repressão, a polícia, o exército, e se valido também de grupos paramilitares para atacar manifestantes contrários ao governo. Então, desde a semana passada, a gente já tinha notícias de cerco a igrejas, onde os manifestantes estavam lá presos na prática, tinham se refugiado nas igrejas, estavam cercados, portanto não podiam mais sair, e havia alguns estudantes que haviam sido mortos por esses grupos paramilitares. Então a situação na Nicarágua é muito grave, isso tem se intensificado, já se fala aí em aproximadamente 300 mortos da oposição, de manifestantes. Eu vi alguns vídeos que realmente chocaram, padres sendo agredidos, igrejas sendo violadas, sendo depredadas por esses grupos pró-governo. Então a situação na Nicarágua é extremamente grave. Mais uma vez, a história se repete. Então você tem um governo de esquerda que promete mundos infundos, mas na prática se transforma numa ditadura. Foi assim todos os governos socialistas ou comunistas, sempre desembocaram em uma ditadura, e é o que está acontecendo na Nicarágua. A exemplo do que aconteceu na Venezuela, está também se repetindo na Nicarágua. Então a situação é muito grave, e como a Igreja Católica na Nicarágua se posicionou a favor dos manifestantes, assumindo a tese de que o governo de fato quer implantar uma ditadura, o alvo desses grupos paramilitares pró-governo tem sido atacar as igrejas, atacar os padres. A situação é muito grave na Nicarágua, e merece aí o nosso acompanhamento, tá certo? A outra notícia é o que essa semana o parlamento de Israel aprovou uma lei bastante polêmica, uma lei de nível constitucional, onde estabelece que o Estado de Israel é um Estado de judeu. Bom, quem está de fora, quem não acompanha atentamente, sempre percebeu o Estado de Israel como Estado de judeu. Os judeus estão lá em Israel, é a pátria dos judeus, etc. Mas na lei, no ordenamento jurídico de Israel, isso não era explícito. Tanto é que existe uma minoria árabe que vive em Israel, tem inclusive representação no parlamento, e que tem o mesmo status social de qualquer cidadão. Então, o Estado de Israel ele é evidentemente majoritariamente formado por judeus, mas ele não tinha esse caráter de um Estado exclusivo para judeus. Então, qualquer um, independente de ser judeu ou não, poderia viver em Israel e ter a cidadania de um israelense e cumprir as obrigações, claro, de todo cidadão israelense. Com essa nova legislação, o Estado de Israel passa a ser um Estado exclusivo para judeus. Eles, inclusive, que é um negócio muito polêmico, que são os assentamentos, porque, em tese, se você olhar no projeto de partilha da Palestina para a criação do Estado de Israel, se você olha no mapa que foi elaborado pela ONU em 1948 e olhar o mapa da região hoje, você percebe claramente que Israel avançou em territórios que não estavam definidos anteriormente para ser parte do seu Estado.
E ele avança como? Colocando os tais assentamentos, né, que são grupos de moradores que avançam em terras que teoricamente deveriam ficar sob domínio dos palestinos. Os assentamentos sempre geraram bastante conflito, sempre foram um ponto de polêmica nas tentativas de acordo de paz, e o Estado de Israel definiu hoje que os assentamentos são de interesse nacional, ou seja, é uma política de Estado, né? Com essa, sem entrar no mérito aí se é correto ou não, isso é um negócio que inclusive eu não tenho muita clareza, ainda preciso aguardar os acontecimentos, mas o fato é que com essa decisão o Estado de Israel ele elimina qualquer possibilidade de acordo de paz, né? Ele vai pro tudo ou nada, né? Não reconhece, né? Na prática o Estado de Israel não reconhece nenhum líder, né? Nenhum grupo palestino como interlocutor possível de qualquer tratado de paz e desconsidera qualquer possibilidade, né? Porque qualquer acordo de paz pressupõe inclusive rever os territórios ocupados, né, pelos assentamentos. Então Israel de fato vai para as cabeças. Mudou o quadro, esse quadro tênue no Oriente Médio, que nunca foi muito bom, mas a situação muda, né? Israel se coloca como uma nação de judeus de fato e de direito. Significa o seguinte: todo cidadão de Israel que não é judeu passa a ser, a partir de agora, na prática, considerado cidadão de segunda categoria, né? Então nós vamos ter dois níveis de cidadãos israelenses: o judeu, com plenos direitos, né? E os outros, que serão cidadãos de segunda categoria, né? Quando você estabelece um Estado, esse tipo de divisão, a história tem mostrado que nunca deu muita coisa boa, né? É claro que Israel não usa a expressão raça judaica, né, que seria um absurdo usar isso, mas quando você privilegia um setor, mesmo que esse setor seja majoritário, em detrimento de um minoritário, no campo da legislação, dos direitos políticos de um Estado, isso nunca deu coisa boa, né? Então vamos acompanhar aí, ver como vão ser os desdobramentos, tá? Porque é uma mudança de qualidade na postura de Israel em relação à Palestina e, claro, com repercussões também nos países vizinhos, né? Nos outros países árabes da região, tá? Vamos acompanhar e ver aí o que vai acontecer daqui para frente, certo? Para terminar, né, mais duas notícias, essas aqui nacionais. Bom, as convenções partidárias começam a se desenvolver a partir de agora. Elas vão aí até comecinho de agosto, se não me falha a memória. E os acordos políticos vão se fechando, né? E um primeiro acordo político, mais claramente uma aliança política que se fechou, foi a aliança do chamado Centrão, né, com o pré-candidato Geraldo Alckmin, né? Quem que é o Centrão, chamado Centrão, no Congresso Nacional? São os partidos médios e pequenos, que agregam os parlamentares mais fisiológicos, né? Então, claramente, né, o Geraldo Alckmin está apostando porque a sua campanha, porque ele não tem conseguido bons índices nas pesquisas, né? Ele está lá com 5%, 6%, ele não consegue chegar nem a 10% em nenhuma pesquisa feita até agora, e ele está apostando todas as suas fichas para, durante a campanha eleitoral, ter o maior tempo de TV possível. Por isso os acordos com esses partidos, né? Porque é aquela história de troca, né? Meu partido tem 15 segundos e eu vendo esses 15 segundos para o partido maior. É isso que está acontecendo, né? Então é um acordo absolutamente fisiológico, tá? Não tem um programa possível. Tanto é assim que entre esses partidos do Centrão está o partido chamado Solidariedade, que é o do Paulinho da Força. E uma das cláusulas que esse partido colocou para poder fechar com o Alckmin seria a revisão da reforma trabalhista que foi votada nesse ano, no ano passado, perdão, no Congresso Nacional, que acabava com o imposto sindical, né? Aquele absurdo de você sustentar o sindicato de maneira compulsória, né? E uma das cláusulas era a retomada do imposto sindical.
Isso gerou um atrito entre o Alckmin e o Paulinho da Força, porque a princípio o Alckmin soltou aí nas redes sociais que não ia mexer no imposto sindical e automaticamente o Paulinho da Força falou, então nós vamos sair, nós não vamos ficar no acordo. Como o Alckmin está apostando no maior tempo de TV para ver se alavanca a sua candidatura, ele vai ceder no que esses partidos pedirem. Então nós podemos ter aí uma situação bastante complicada de retrocesso no que foi conquistado. Se teve uma votação importante, votação positiva, que o Congresso Nacional fez no ano passado, foi o fim do imposto sindical. É claro que isso vai acabar com uma grande parte desses sindicatos que são sindicatos de fachada, são sindicatos que não servem para nada. Esses sindicatos estão desesperados porque vão acabar, porque não vai ter mais o dinheiro gratuito, o dinheiro fácil que eles tinham ali. Então, para a gente perceber aí como que é a fisiologia desses acordos políticos. Esse final de semana também vai ocorrer a convenção do PSL no Rio de Janeiro, que deve homologar a candidatura do Jair Bolsonaro para presidente e que possivelmente, não está claro ainda, mas digamos assim, 90% de chance, também homologar a candidatura da Janaína Pascoal como vice-presidente. Janaína Pascoal, lembrando que teve um papel fundamental no impeachment, ela foi uma das signatárias aí do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, tá certo? Para fechar, o vídeo já está bastante longo, saiu uma imagem do Jair Bolsonaro com uma criança no colo e essa criança fazendo um sinal com o dedo, sinal indicando uma arma, um revólver, e aí foi um escândalo nacional, Olha, a criança fazendo um sinal com uma arma, que absurdo. Até o Boulos, que vai ser o candidato do PSOL a presidente, dizendo, olha, que absurdo, estimulando a violência. Para essa esquerda, você levar a criança no museu para ver cenas de zoofilia, para ver criança vestida de drag king, levar a criança na parada gay, criança para mexer em homem pelado no museu, isso pode. Isso é arte, isso é legal. Uma criança fazendo um gesto de uma arma, é um escândalo nacional. Ora, que criança saudável, criança normal, que nunca brincou com arma, não com uma arma de verdade, mas brincou, ou com uma arma de brinquedo, até criando o seu próprio brinquedo. Eu mesmo, quando era criança, brincava com os meus amigos de polícia e ladrão, a gente ia pra brincar na rua, Então, é absurdo o que querem fazer, nada pode, tudo é proibido, quer dizer, criando um mundo artificial. E para o senhor Boulos, que fez essa crítica nas redes sociais, criticando o Jair Bolsonaro, eu só tenho uma coisa a dizer, para de frescura, Boulos, vamos ser homem, Tá na hora de crescer, Parar de bobagem. Apresente o seu programa político, apresente suas propostas, mas para de ficar criticando os outros. Somente uma crítica boba dessa, discurso de ódio. Vamos parar com isso, Uma frescura, tá? Por isso que eu digo, gente, estamos criando uma geração aí de gente fraca, eu, quando era criança, ganhei uma arma de brinquedo da minha mãe. E isso não me fez nem melhor nem pior. Era só um brinquedo. E eu sabia que era um brinquedo. Minha mãe, quando comprou, sabia que era um brinquedo. Isso não me deixou violento ou menos violento. Isso era apenas um brinquedo, tá? A gente brincava na rua, todo mundo fazia lá sua arma de brinquedo. Que era caro, que você comprar uma de verdade. Então a gente improvisava. Isso nunca transformou uma pessoa num assassino porque ele brincou com uma arma quando criança. Isso é uma bobagem, Então, é mais uma tentativa de ficar impondo uma posição por meio do discurso, tá certo? Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Um forte abraço a todos. Curtam o vídeo se gostaram, compartilhem, deixem comentários e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.